3, 2, 1. Ah, não. O Gabriel está gravando ou eu que estou gravando? Eu estou gravando. Ah, beleza. Eu falei, nossa, começou a gravar sem eu clicar no botão. Bom, pessoal... Por voz agora? É gravação por voz? Voz e inteligência artificial. Comece a gravar, Zoom. É. Bom, Comece a gravar. A gente está aqui agora falando da NoteHelp, é um cliente de mentoria, mas deixa eu até deixar aqui no ar, colocar aqui a Elementa, para quem não conhece ainda. É um projeto de longos anos aí para criar um coletivo de empreendedorismo digital. Então, está aqui. O que aconteceu? Não. Ah, tá certo. Ops. Ah, tá. Acho que então, você arrastou a tela. Sem querer. A NoteHelp está no projeto de mentoria e eu estou montando um time. Está aqui o Gabriel, que está ajudando na parte de WordPress, na estrutura do site. E o Johnny está aqui. Johnny, faz um pitchzinho aqui de... Aliás, deixa que eu faço. O Johnny é especializado em Google Ads, estratégias de funil de venda, planejamento. Não só fazer anúncio, né, Johnny? É fazer um planejamento de estratégias de venda de uma forma mais eficaz aí na internet. Então, o foco agora é a gente analisar o Google Ads da NoteHelp, e eu mesmo fiquei bem surpreso em saber que agora o Google não vai... Eu estava vendo a notícia que não é Brasil, não, é global, né? Que eles vão parar de deixar de anunciar assistência técnica porque tem muita fraude. Tem muita empresa que não é idônea e que anuncia. Agora, olha só que coisa chata, né? Toda uma categoria honesta é prejudicada porque tem um monte de gente que anuncia assistência técnica de forma não idônea na internet. Então, eu estou curioso agora para ver, Johnny, compartilhe a tela e mostra um pouquinho dos... Tem gente que nunca viu o Google Ads, né? Tem então, gente que não sabe nem que ali, que quando clica, às vezes o cara está pagando, gastando um dinheirinho, né? Aliás, o chato é que às vezes a pessoa acha, clica no anúncio da pessoa, gasta o dinheiro da pessoa. Pois é. Não, tem uns casos até muito legais, cara. Tem cliente que a gente tem que instruir ele, não deixar os funcionários, não, porque tem cliente que quando vai fazer a primeira campanha, ele está na primeira página, ele fala para todo mundo, olha, entra aí que eu estou na primeira página. Aí funcionário, mãe, vó, tia, pai, todo mundo clica, acabou a verba do cara. Não aparece mais. Nossa, essa é ótima, essa é nova. Isso acontece. Não, posso compartilhar já ou... Pode compartilhar. Márcio? Pode compartilhar. É diferente do site, né? Que o site, tudo bem, pode pedir para a família entrar, mas anúncio, eu nunca tinha pensado nisso. Não para a família clicar. É melhor não divulgar, né? Melhor não espalhar para a família. Aliás, uma coisa importante, eu sou da época, eu fiz meu primeiro Google AdWords, na época chamava Google AdWords, em 2004. E era tudo na direita. Os anúncios eram na direita, depois começou a ter a direita em cima, e agora é só em cima. E agora engana, né? Muita gente clica no anúncio sem saber que é anúncio. Tem que observar, né? O pessoal vai falar vendo, mas tem gente que não conhece mesmo, né? Às vezes o pessoal me procura aqui e fala, eu quero aparecer lá no Google, como que é aquele negócio de aparecer lá nos anúncios? O que é aquilo ali? É engraçado, né? Apesar de estarmos, né, conectados hoje 24 horas, né? Mas as pessoas ainda não sabem. Johnny, entra na campanha geral, só para a gente ver as campanhas aí já do NoteHelp. Aqui estou na... Deixa eu verificar. Entra para a gente ver. Uma coisa importante, o Johnny não faz a gestão da campanha, o Rui começou a fazer, que é o dono da NoteHelp, e depois uma gestora do Google veio e começou a ajudar também. Então, a ideia nossa é a gente fazer ponto zero. Até para mim é novidade aqui. Eu vou visualizar agora. Você quer que eu dê uma passadinha aqui no geral para o pessoal entender o que tem aqui no Dash ou você acha legal que vá direto para a campanha? Só entender assim, essa campanha que está aí é a campanha
o Rui já vinha fazendo antes do Google gerenciar ou é a pessoa do Google que montou? Não, essa daqui, na realidade, assim, dentro desta campanha tem a do Rui e tem a do que o Google montou. Ótimo, Mas pode vou dizer uma coisa, assim, até para o pessoal compreender, o Rui, ele é um expert na área dele, viu? De fazer isso aqui já, né? Porque ele conhece bem a questão aqui do Google, né? E ele só está até tomando essa decisão de ter esse suporte todo, porque a gente sabe, ou a gente toca o nosso negócio, ou a gente faz marketing, ou a gente fica em casa sem fazer nada, ou enfim, né? Na Então, verdade, cada um, né? o cliente, como deveria ser um pequeno cliente, ele precisa aprender ali um pouco da mão na massa, porque senão ele... Eu assim, até inclusive quando eu faço questão, não que isso aconteça, mas todo cliente, eu trabalho hoje muito com os pequenos, né? Eu gosto muito de instruí-lo, mesmo que ele não vá mexer com o negócio, que ele saiba as informações, até para que ele não seja enganado e também até porque, muitas vezes, no caso aqui do Google, o que que acontece? Muitas vezes o pessoal do Google acaba entrando em contato e, assim, sem entrar no assunto, mas às vezes o cara ele não tem uma visão 360 do cliente, né? E aí acaba montando uma campanha baseada em aumentar os valores de orçamento, Não, que deve acontecer, deixa eu dar mas minha no opinião momento direta. certo, tá? Deixa eu dar opinião direta, porque eu sou da época que o Google falava, agência, somos seu parceiro, e não fazia gestão. Eu falava, gente, uma hora o Google vai começar a botar consultor. E foi exatamente isso que aconteceu. E aquilo que você falou antes da gente gravar, né? Não põe o cestinho numa cesta. O que o Google fez na prática foi o quê? Diminuir o mercado de consultores de Google Ads, porque o Rui ficou por um bom tempo sem consultor, porque tinha alguém do Google. Só que eu sempre falo, é que nem o lobo cuidar dos cordeiros, né? Ele nunca vai se preocupar em otimizar a verba, porque não faz parte do core business. Mas abre lá e vamos dar uma analisada na campanha, tá ali $75 por dia, a gente já vê que tem uns 68 cliques, então não é uma área que não é barata, né? Porque Mas aí até pegando esse gancho que você falou, Márcio, o que é importante as pessoas entenderem é que antes de você mexer neste cara aqui, ó, que é o orçamento diário, você tem que fazer tudo que está aqui dar certo. Não adianta, sabe, eu colocar aqui que é um caso que eu já peguei muito, o cara chega e ele tem uma verbinha legal, ele quer gastar às vezes R$ 100 por dia, tá? Mas ele não criou um processo ainda de venda, ele não tem clique. Primeiro eu quero saber se eu tenho clique, segundo eu quero saber se o cliente está certo, e depois em terceiro aí, mais ou menos quarto, aí que eu vou aumentar o valor. Por quê? Se eu tenho clique, se deu certo, se o cliente que está chegando ele converte, faz sentido, né, eu aumentar o valor. É processual, é uma estrutura. Entendeu? Se você for falar direto com o Google, corre muito risco de eles já pularem para essa parte do orçamento. Com certeza. Mas abre lá para a gente ver a campanha, que eu estou curioso. E uma curiosidade, eu costumo falar assim, eu já tive cliente, na época que eu atendia como o trabalho que você faz, que quando você ligava na empresa, a pessoa era péssima no atendimento. Aí a gente falava, a gente está gastando aqui numa campanha, mas a gente às vezes falava, liga lá para ver como que é atendido. Aí o cara se surpreendia, né? Pois Porque justamente no telefonema que você vai converter, e é o que você falou, não adianta aumentar a verba se não está atendendo direito o telefone. Então, é processual, inclusive é esse que é o trabalho que eu faço no marketing digital, né? Porque se você não acertou para quem você vai vender e não acertou como vai falar, como é que você vai vender? Né? É bem simples. Dois grupos de anúncios, certo? Você pode dar um zoom assim fica tipo um zoom no Chrome, é um jeito bacana de você compartilhar a tela, porque a gente consegue ver. Como é que eu faço isso? Eu tô no Edge. Cara, eu tô O no seu é Edge. touch, né, Márcio? Não, mas acho que se clicar a tecla Ctrl... Ctrl mais, sim. É que eu tô usando o Edge, tá? Não tô usando o Chrome. Então, não, tudo bem, dá para ver.
só para entender, tem 2 grupos de anúncios. Ah, Ó, show, já deu uma aliviada. Já Beleza. melhorou. tem 2 grupos de anúncios. Esse primeiro anúncio aqui é o anúncio do Rui, é do proprietário da empresa que ele criou, e aqui embaixo é um anúncio criado pelo Google, né, que está com as keywords dinâmicas, ok? Ok, Então entendi. aqui, então aqui o que que acontece? A gente dá uma olhada aqui, tem várias informações aqui logo de cara, né, que a gente vê, né? Tem Custo, uma coluna a mais que que eu colocaria aqui, que é para saber a minha taxa de exibição na primeira faixa, né, que não está aparecendo aqui, que isso me disse o meu valor tá bom ou não, se o CTR tá bom, mas aqui você vê que tem ó, de 31 de julho a 2 de agosto, tá? Praticamente agora, tá bom? Então, uhum, ele tem as conversões, tem o custo por conversão, que é bem... né? Nossa, é alto o custo por conversão, hein, cara? Então, mas você sabe por que que está assim, Marco? Porque o custo de conversão dele está por clique na página, na primeira Ah, página. Ele deveria ter aqui o quê? Uma outra página de orçamento, e eu não sei se é isso, tá? Mas me parece que seja isso, tá? Que eu não olhei esse detalhe ainda. Mas normalmente a gente vai colocar o pixel de conversão, a tag de conversão, na página, no caso dele, que seria de orçamento, né? Por exemplo, né? Eu vim na página inicial, eu cliquei para pedir um orçamento, né? Existem N formas de fazer isso. Isso aí talvez justificaria um pouco mais esse valor, mas ainda assim não é exato, porque a gente... Você Bom, tem conversão de cliente, não, né? deixa eu perguntar como aprendiz aqui. Ali está escrito custo por conversão. Uhum. É quanto ele paga por conversão. Mesmo que eu mude a estratégia dele de qualquer página é conversão para um lugar que é conversão, o custo por conversão continua o mesmo, não é? O custo de conversão continua o mesmo porque ele está pegando, a pessoa clicou aqui, então ela Não, converteu. esse valor não muda. Mudar a navegação do cliente na página para o call to action não vai mudar esse custo por conversão, né? Não, então, mudaria se o que acontece? Se a tag dele de conversão ela estivesse sem valor, entendeu? Porque aqui, eu entendo o seguinte, tá? Olhando assim por cima, tá bom, gente? Eu não aprofundei, não olhei o site dele, as tags analíticas, mas, por exemplo, eu tenho meu custo de conversão nas minhas páginas por oportunidade criada, e não tem custo, tá? Ela não tem custo, é zero. Porque eu não tô. Como é que eu vou saber se o cara pagou um produto de 5 mil, de 10 reais ou 5 reais? Então, entendi. quando você cria essa tag, nesse caso aqui, que é para contato, ela não tem valor, né? Ela fica em quantidade, né? Então, logo não entra custo por conversão. Então, e aí complementando a minha dúvida, é o seguinte, esse valor não é um valor real, é um valor que terminou em algum lugar ali, não está Porque ele não vende, né? Você coloca custo de conversão com valores quando você vende alguma coisa. Um Entendi. e-commerce. E-commerce. Eu vendi, então ele vai calcular o custo daquele produto e vai dizer aqui, porque chegou no checkout, né? Uhum. Houve a venda, né? Porque foi o botão de conversão está no checkout, e aí ele faz a métrica correta, entendeu? Tá, Aqui, então, entendi. Perfeito. tem que Porque mudar o jeito que é feita essa métrica aqui. aqui embaixo está 122, por isso que está errado. Não tem como você ter 2 conversões e custo ser 119. Quer dizer, se eu gastei 122 nesse período, como é que a conversão vai ser? É isso que você quer dizer. Ele, em algum lugar, precisa tirar esse valor, porque o valor precisa ser o real, né? Não, Você faz- precisar ele não precisa, é que se ele acreditar no número, ele está tendo uma visão errada da métrica, É entendeu? porque o custo Não, por ele tem custo que por mudar conversão, sim, porque ele não é um e-commerce. o custo por conversão é 122 dividido por 2, porque tem 2 conversões e eu gastei 122. É isso. Né? Agora, o que precisa ver é onde eu vou colocar a conversão, porque se tiver um botãozinho do WhatsApp, e o Johnny falou que dá para fazer um esquema de quando o cara clicar
botar um contador de conversão, aí é legal, porque aí eu posso começar a falar, opa, se eu estou no pedido de WhatsApp, né, Johnny? Aí o Então, custo quando a gente vai criar essa parte, o que acontece hoje, até mesmo lá no Analytics, né? Você tem a ferramenta que você coloca o código no botão. isso. Aí o custo vai cair bastante e vai dizer, opa, eu tive aqui 20 conversões, mas o 20 conversões foi contato pelo WhatsApp. Se ele virou cliente, é interno, é outra história. Não é um custo baseado em valores, em preço, é um custo baseado em quantidade. Eu tive 25 leads. Isso. Entendeu? Aí sim, pô, eu tive 25 Aí, leads, ele vai dar um valor aqui, considerando o quanto você gastou nesse período na campanha, dividindo pela quantidade de leads. Agora, o Ok? que seria perfeito seria se conseguisse ter um WhatsApp, ou a gente criar a landing page, e lá tem um WhatsApp da campanha. Aí eles sabem, opa, o cara veio daqui, veio da campanha. O cara veio daquele outro WhatsApp, é do orgânico. Mas aí a gente fala em outro. Dá para fazer via UTM, dá para fazer via mais simples, mais pontual, que é ter 2 números mesmo. Ótimo. Tá Agora, tranquilo, né? Johnny, uma coisa que eu senti falta, o CTR parece bom, né? O click-through, que é a taxa de clique, o 6,17. Isso quer dizer, nossa, eu estou Não está muito bom, não. O CTR pode melhorar muito. Não está ruim, né? Acima de 5% a gente sabe que é até bom, né? já está Mas, legal. Agora, o clique CPC ali realmente é alto, hein? mas você sabe por que que esse CTR não está bom? Não está assim, em termos de relatório, tá? Porque isso é muito relativo. Porque o anúncio dele, por exemplo, você vê que é um anúncio genérico. Ele trata todas as máquinas. Então, por exemplo, se eu sou um usuário de Dell, por exemplo, pegando o exemplo que vocês estavam dando até anteriormente, e eu quero trazer alguma coisa de Dell, pelo processo do marketing digital, o que seria legal? Ele ter uma landing page da Dell, É né? o Não sei se é viável, não sei se é legal, porque esse nicho é novo para mim também, em que é Google, exatamente o que tá? a gente está mexendo lá. Aí esse Agora, CTR sobe, o porque anúncio, eu procurei Dell, entrei na Dell, tem um vídeo da Dell, tem não sei o quê, fico na página, 2 minutos, 3, e peço um contato, aí esse CTR vai subir bastante. agora, olha que interessante, a gente já detectou um desafio, né? São dois grupos de anúncio na mesma campanha. A campanha é que detém o orçamento. Então, os dois grupos vão concorrer entre si daquele orçamento, né? Porque o grupo de anúncio, estando na mesma campanha, a geolocalização, o horário, vai estar tudo dentro. E aí você vê que o anúncio da pessoa do Google, que é dinâmico, deu CTR de 20%, o clique 1,39, e só teve 4 cliques, porque está concorrendo. Então, na verdade, o que a gente vê... Aí mostra que o anúncio lá, o segundo anúncio, Not Help, grupo de anúncios, ele é melhor, é isso? Ele é melhor porque ele está usando palavras dinâmicas, né? Então, ele tem esse CTR alto aqui, por conta de trazer as palavras específicas, né, do que a pessoa está procurando. Agora, eu não sei como está o restante da estrutura dele. Clica lá nesse para a Né? gente entrar um pouco nessa campanha dele mesmo. Achei legal. Agora, aqui, de bate-pronto, o que me vem, Johnny, que me parece seria ter uma campanha separada, né? Porque como é que eu vou comparar duas coisas, sendo que um tem 64 visitas, o outro tem 4, e eu não consigo separar orçamento? Né? Não, então, aí eu defendo sempre, quando eu posso cuidar do processo, né, ou com a equipe, ou sozinho o processo todo, é ter tudo separado, né, anúncio Dell, anúncio LG, anúncio HP, anúncio não sei o quê, até por questões de métrica mesmo, né, quem não mede nada, né. Não, Agora, por que aqui deu 20%, tá vendo? Essa é uma modalidade que o Google tem usado, mas que na realidade já existia antes, é quando você coloca aqui Aquela aquele chavinha, né? keyword, a chavinha lá, keyword, né? Agora eles deram uma melhorada nisso, inclusive aqui, deixa eu ficou ver, mais tá fácil. vendo aqui, ó, tá vendo? Eles criaram essa segmentação dinâmica de anúncio, né? Esses dias me ligou um cara do Google para tentar dar suporte numa conta que eu cuido, né?
E aí, mas ele foi muito gente boa, a gente estava trocando ideia disso aqui. Falou, pô, é legal essa, né? Quando a gente está aberto, a gente acaba também aprendendo, não tem jeito, né? E É, aqui, pelo fato de ser dinamicamente, é onde ele gerou esse CTR, né? bom, no final, é isso que acontece. O Google também, vamos defender o Google, né? Entrou no mercado, assim, para cada Johnny que tem 9 que não sabem fazer anúncio e vende como se fosse um especialista em tráfego. Então, o que o Google fez foi defender o próprio ecossistema. É, Ele foi lá e é. criou. Agora, aqui, de forma prática, a gente, a gente precisa falar para o Rui e falar, vamos isolar um orçamento para a campanha do Google. Vamos colocar lá R$ 20 para a campanha do Google por dia. Aí dá para comparar. E Mas, tem outra coisa sobre o Google aí também, falando que é interessante a gente entender isso para qualquer coisa, né? Cara, eles têm que saber sobre apertar botão melhor do que nós, né? Porque eles estão dentro da estrutura, né? Eles estão dentro da empresa, né? A gente não tem tempo de estudar, apertar botão, né? Como os caras têm, não tem nem treinamento, né? A gente vai atrás mesmo, vai aprendendo no dia a dia. Então, com qualquer empresa, qualquer software que você, qualquer plataforma que você fale hoje, o cara que está lá do outro lado, ele tem no mínimo a obrigação de saber para que serve cada cara desse aqui e falar para você. Né? Que é o que acontece, que é o que eu uso no Google quando eles me ligam, que eu tenho algumas dúvidas pontuais, às vezes ficar caçando tutorial, por exemplo, de coisa nova, entendeu? o Johnny, volta um pouquinho, vamos ver um pouquinho também a que estava montada pela própria NoteHelp. E uma coluninha que eu gosto, quando eu dava aula de Google AdWords, aliás, eu falo Google AdWords até hoje, Google Ads, é aquele índice de qualidade. Aquela coluninha também é bem legal, né? Então, é a coluninha que eu te falei aqui do ICP, né? Tá faltando o ICP dele de... Ah, eu Você isso aqui. você pode colocar por valor, tem várias opções lá, né? Então, eu sempre coloco aqui. Então, tem um ICP aqui que me mostra um, o quanto ele está deixando de aparecer na primeira página, nas primeiras posições, entendeu? Coloca aí anúncios, vamos ver, estou curioso para ver como que ele separou também esses anúncios. Outra coisa também que vale a pena explorar seria até display, hein? Display às vezes é legal, hein? Cara, Display. então, aí o que que acontece? Eu conversei sobre isso com ele, tá? Então, é assim, display, Facebook, ele tem reservas porque ele já tentou e não deu muito certo, mas é o que eu sempre falo, por exemplo, o display, onde ele entra? Ele entra quando você monta uma estratégia, não quando você está fazendo só anúncio de oferta, né? Agora, quando você monta uma estratégia e vai fazer algo organizado, com começo, meio e fim, uma campanha mesmo, aí vai funcionar o display, vai funcionar vídeo, vai funcionar o Facebook, as mídias, mas eles têm que estar num contexto, né? O display, só para o Gabler entender, é assim. São aqueles blogs que têm anúncios do Google. Agora, na NoteHelp, se você fizer geral, aí não vai dar certo, porque vai para tudo que é canto. Agora, se eu for lá num blog, que o cara dá dicas de assistência de notebook, que é um site que você vai lá para pegar dicas de notebook, aparece um anúncio da NoteHelp, isso é rede de display. Isso É, é o que o Johnny falou, é uma campanha. A gente está planejando, a gente está escolhendo. A gente vai falar, vamos anunciar nesse site. Vai aparecer um banner bacana da NoteHelp, mas um banner bacana, não é um banner assim, vou lá. É planejado direitinho. E Esse, você consegue escolher só onde não aparecer, né? Nessas campanhas de display, você não escolhe onde você vai aparecer, né? vamos contextualizar essa estratégia que é até interessante para todo mundo compreender, né? Até mesmo o Rui. Por exemplo, eu vim aqui, eu procurei no site dele, procurei no site não, né? Eu procurei no Google uma empresa de assistência técnica no meu notebook. Beleza, eu estou vendo várias, entrei, até conversei e tal. Acabou, eu fiz o anúncio, saí, nunca mais vou falar com o Rui, eu vou falar com outro tal. Quando eu monto uma campanha de display, ou quando eu coloco também num formato lá no YouTube que dá para fazer isso, eu começo um remarketing. isso é legal. Então, pô, eu vim aqui, eu ainda não decidi arrumar. Vamos supor, por exemplo, meu notebook. Eu estou aqui, isso é uma história real, né? Eu quero trocar o meu notebook já está na hora e tal.
ou eu quero colocar aqui um SSD nele, por exemplo. Eu vou ver, mas eu não estou na hora ainda de comprar. O meu está funcionando, está tudo bem, sabe? É uma decisão não baseada em urgência, tá? Mas eu falei com o cara, eu falei com o Rui, por exemplo, gostei, legal. Só que daqui um mês, 2 meses, que eu não lembro mais com quem eu falei, porque eu não anotei, eu sou um cara desorganizado, ou enfim, naquele lá, puta, eu não vou lembrar que eu falei com o do Rui, entendeu? Eu até posso tentar procurar, mas talvez não lembre. E quando eu faço dentro de um contexto, né, de uma estrutura de campanha, faço remarketing, o que acontece? O Rui vai ficar me incomodando, né? Constantemente eu entro aqui para jogar no meu celular, vai aparecer lá um remarketing né, que é uma rede de parceiro do Google. Eu entro no UOL, por exemplo, para ver uma matéria, vai aparecer a Not Help. Eu entro não sei o que, então eu nunca vou esquecer o Rui. E aí, no momento que eu decidi fazer, vamos supor, colocar o meu SSD aqui no notebook, cara, é que nem lembrar de Omo, de Xerox, qualquer coisa. Eu vou lembrar da empresa, entendeu? Então, nesse contexto que eu entro com display, tá? Dois momentos que eu uso display. Remarketing sempre, tá? 2, quando o meu produto não tem procura na rede de pesquisa, tá? Então, não existe, né? Então, outro dia eu atendi um cliente que era curso, era preparatório para perito técnico contábil. Cara, você não tem curso daquilo, nós testamos e não dá certo. Então, ele tem que ir para a rede de display, porque é imagem. Imagem chama atenção, e quando se acerta com a imagem bonita, os caras clicam, né? Vídeo chama atenção, né? E dá para fazer no YouTube também, tá? Então, é isso, é onde a gente entraria aqui com um display para ele, né? Maravilha. O remarketing é legal junto com o display, viu? Bem legal mesmo. É. Mas vamos Só que lá. ele tem um anúncio só, tá vendo que não pode ser mexido, tá? Nem encosto nele, certo? Ele já está aprovado, já está ali funcionando. Há anos está funcionando. Então, a única coisa que dá para fazer, então, na verdade, é separar, por enquanto, a campanha do Google numa nova campanha, já pelo menos para deixar rodando em igualdade de condições, né? Porque o que importa é assim, tem 4 visitas da campanha do Google, tem 64 dessas. Se a gente botar uma verba de R$ 20 por dia na campanha do Google e uma campanha separada, minimamente já vai poder medir, né? Mas Então, eu não sei aqui se a gente, por exemplo, se a gente copiar isso e criar campanhas semelhantes, se vai passar. O que eu percebo no Google, tá? Eu trabalho com alguns clientes da área de crédito, tá? Cara, o Google, ele tenta ajudar, tá bom? Então, por exemplo, puta, se eu criar de repente outro anúncio desse, pode ser que ele bloqueie o anúncio criado, mas ele mantém esse, porque ele fala, meu, puta, o cara precisa dar algum dinheiro para nós, né? E o cara precisa ter a oportunidade dele de venda. Então, a gente não pode, a não ser que fosse uma coisa um nicho muito black, né? Arma, droga, bebida, pornografia, eles realmente vetam, você não passa, tá? Agora, quando você tem uma coisa um pouco que nem isso, aqui é comum, todo mundo tem notebook, todo mundo tem que arrumar notebook. Então, provavelmente por isso que deixaram esse anúncio dele. Agora, os outros, tá vendo? Até que você vê uma aqui embaixo, ó. E eu não sei se vocês têm essa informação, mas o Rui me passou que ele montou mais de 30 anúncios. Todos foram reprovados. Todos foram reprovados. E esse último, esse primeiro, ele ainda bem que ele deixou quietinho, né? Deixou quietinho, cara. Deixou quietinho, não tem o que fazer. caramba! Então, o desafio não dá para fazer muita coisa, porque já está, na verdade, com problemas a área. Então, talvez, o que pode explorar no anúncio? Até as extensões, eu dei uma olhada com ele ontem, né, na parte de extensões, né? Então, por exemplo, extensão de imagem, eu acho que vai passar, as extensões não estão bloqueadas, né? Talvez aumentando por esse lado. Tô falando desse anúncio aqui, tá? Uhum. Mas também, assim, com muito cuidado, porque isso aqui é o ganha-pão dele, então, cara, nem Na verdade, mexeria nada, não.
como você falou, perguntar para a própria pessoa do Google, falar, olha, o grupo de anúncios está aqui junto com outro. Podemos separar esse grupo? Trazer ele para um grupo para poder alocar uma verba específica, né? Cara, não, eu não faria, tá, Márcio? Porque eu não mexeria em nada disso, tá? Nem copiaria esse anúncio aqui dele, tá? Não, Porque então, o cara do Google pode dizer, ah, tal, beleza, aí você faz, aí você nunca mais fala com aquele cara se der errado, entendeu? Nunca entendi, mais achou o cara lá dentro. É tipo atendente da Vivo, entende? entendi. Sabe? Então, é buscar o que pode criar, é entender talvez aquele dinâmico que eles criaram, ver o que passou ali, né? E conversar com o Rui na possibilidade de criar uma campanha mesmo, né? Não ficar só na panfletagem, né? Criar algo que, por exemplo, porque o que eu costumo dizer, porque eu trabalho com os lançamentos, eu trabalho tal, o que é o seguinte, pô, será que eu preciso ter 2.500 leads, tá? Cara, e se eu tiver toda semana 10 leads, mas eu estiver falando com eles constantemente pelo CRM, né, por tal estiver vendendo? Porque tem muita gente que chega, às vezes, pessoal, e eles querem ter 1 milhão de clientes para não ter aquele trabalho de relacionamento, né? Não é o caso do Rui, tá? Mas só para entender o contexto. E se eu estiver me relacionando, eu preciso ter muitos clientes? E se eu tiver alguns outros produtos que eu vendo, uma esteira de produtos, uma esteira de serviços, será que eu preciso ter tantos clientes novos entrando assim por mês? Eu não posso ter menos, mais confortável e fazendo uma coisa mais, sabe, mais lógica, né? Então, acho que essa conversa que precisa ter também, que é importante, né? Entendi, entendi. Cara, acho que ficou legal. Eu vou pegar aqui a bola para compartilhar algumas ideias, porque acho que daí não tem muito o que mexer mesmo. Na verdade, o desafio aqui, como é uma área que está sob essa restrição, É, você está meio limitado, porque se você ficar mexendo e testando, pode ser que É, estraga, né? então, olhar os outros canais. Pergunta importantíssima, tá? Assim, tipo, Rui, quantos clientes você pode atender por mês? Ok? Isso define uma primeira meta, uhum, né? É lógico, a gente sabe que os serviços vão variar muito. Pode ser só uma formatação de notebook, como pode ser uma troca de tela, como pode ser uma troca de HD, tal. Mas numa média, ele experiente como já é, né? Ele consegue dizer, porque a gente sabe, é tipo, puta, se chegar 10 clientes batendo na porta dele nesse momento, mais 10 amanhã, ele vai conseguir atender, por exemplo? Não. É como uma fábrica, né? Como uma indústria, né? Você tem limite, né? Você tem limite de vários processos. Então, se define a primeira meta de uma empresa ser definida é isso, para quantos eu posso vender, né? Aí você tem um número relativamente alcançável, né? Aí você trabalha para aquilo. A gente tem muita discurso de pessoal vendendo cursos e métodos e serviços. Aumente suas vendas, aumente suas vendas, aumente suas vendas, né? Mas ninguém passa essa consciência, né? é, De deixa eu... ficar na lógica, né? Bom, acho que aqui não tem muito o que a gente entrar mesmo, aqui no... Antes de parar de gravar, eu vou puxar aqui a tela para mim, fazer um fechamento. Deixa eu só te perguntar, você quer dar uma olhada nas informações gerais de região, local ou Não, só não? bate um olho na região, porque teoricamente é São Paulo e região, né? Uhum. Porque é difícil, acho que não é muito comum alguém trazer de outro estado aqui. Aí você consegue medir de onde veio? É. Não, a gente vê as regiões, dá para fazer uma forma geral, mas ele não está nem com as regiões aqui. Deixa eu ver. Uma coisa legal também é dar uma checada em hora, porque isso daí é importante também, né? Às vezes. Mas eu acredito que ele deva ter feito direitinho, cara. O legal é disso, o Rui, ele é mão na massa, eu conheci ele há muitos anos atrás, eu dei umas dicas de SEO, nem lembro que deve ter sido alguma palestra que eu dei, e
O desafio da região é que 10 quilômetros aproximadamente Vila Mariana. O caso da Note Help é um desafio, por isso que é importante testar, a gente avaliar um teste de outras campanhas, sabe por quê? 10 quilômetros é assim, você tem um notebook quebrado, Osasco, você mora onde mesmo, Johnny? Aqui no Butantã, né? No Butantã. 10 quilômetros. Mas, por exemplo, o cara que mora em Cotia, sabe? O cara que mora em torno de São Paulo, o cara não vai ter onde consertar decente. Então, você está eliminando uma parcela de pessoas que... O Gabler mora em Sorocaba. Às vezes o Gabler pode dizer assim, cara, eu... Não é não, Gabler? Às vezes você fala, pô... Olha, eu não viajaria até São Paulo para consertar meu notebook, a não ser que ele tivesse um serviço de delivery. Não. Então, é isso que eu ia falar. Você tem um... O que eu estou dizendo é a gente pensar, talvez Sorocaba seja longe, mas pensar Cotia é mais de 10 quilômetros. Mas imagina quantas pessoas estão acima de 10 quilômetros que não vai levar em Cotia para consertar o notebook, porque é uma cidade muito pequena, entendeu? O que eu faria, por exemplo, porque o custo o clique no Google, porque assim, o serviço dele, que esse negócio de custo por clique também tem que se conversar, tá? Porque assim, mas eu quero reduzir meu custo por meu CAC, né? Meu custo de aquisição de cliente, aquela coisa toda, tá? Só que, cara, uma coisa é você vender um serviço de R$ 40, outra coisa é você vender um serviço que pode dar muito mais do que R$ 100, por exemplo, né? Então, puta, R$ 100, meu, tô nem aí para quanto eu vou gastar com o custo do cliente. Se eu gastar 20, se o cara me custar R$ 20, pô, tá show, porque eu provavelmente vou ganhar com esse cara e ele vai me indicar para outras pessoas, somente se ele estiver próximo da minha região. Então, É o que o Johnny falou, Avatar. né, Se é o falar, avatar, né? tá longe, o cara vai trocar a placa-mãe. Aí você começa a falar, opa, você trocaria em Sorocaba? Aí você fala, não, pô, peraí, o meu notebook custa... Esse é o lance. Então, Quanto também mais essa, longe, essa maior o análise. valor. Agora, trocar um SSD, você trocaria em Sorocaba, porque você ia falar assim, pô... Agora, Saindo do notebook, a gente está aqui com a gente um relógio antigo aqui, tá? Relógio de R$ 4.000. Tem pouca gente que conserta. então, Esse eu teria que viajar para consertar. é mais ou menos isso, dependendo... Relógio Esse é o antigo. raciocínio. Quando você Por tem padrão, ó, pode falar. Quando você tem alguma coisa assim de alto valor e que você tem que ter credibilidade, aí vale a pena, né? Você aumentar a área de... Pode ser até nível Brasil, meu. O cara manda por correio, viaja só para consertar o troço ali. Porque tem valor... Às vezes não é nem um valor financeiro, valor sentimental do negócio, né? Bom, acho que ficou legal. Mas é o seguinte, Omar, só que para finalizar, o que eu faria aqui, tá? Por exemplo, eu aumentaria aqui para 20 quilômetros ao redor, né? Eu acho que ele fez, por exemplo, a partir do Google Meu Negócio, que dá um app aí que é legal. 20 quilômetros por padrão, tá? Eu dividiria as campanhas por dores, por exemplo. Isso que você falou da pessoa, por exemplo, eu estou aqui em Cotia, né? Ou eu, por exemplo, estou aqui no Butantã, né? Para levar lá para ele dá mais do que 10 quilômetros. Por exemplo, eu iria atrás desse público no Facebook, que é um Fazer ads no clique, é um clique muito barato, entendeu? Sabe? fazer Google, eu ia falar fazer Google Ads no Facebook. Fazer Através de conversas, é uma coisa mais, porque o Facebook não é para normalmente quem está querendo comprar, né? Para quem para quem tem uma necessidade, está passeando por lá, encontrou o seu, e aí ele fala, pô, vou ver aqui, né? Aí entra o seguinte, o lado humano. Às vezes é melhor pagar alguém que mora em Cotia, falar, fulaninho, você gosta de redes sociais? O cara que tem a mínima habilidade em redes sociais para ir nesses grupos, né? Grupo de troca, grupo de não sei o quê, que o cara fala, olha, gente, eu estou com o notebook aqui, tá meio assim. E aí é aquela história, o pesos e medidas, né? Às vezes você fala, pô, vou gastar com uma campanha, vou fazer tudo. Às vezes eu pago R$ 100, eu pago por comissão, às vezes é melhor ainda, você fala, ó, fulano, e a gente começa a criar um esquema de,
entre aspas, afiliados, né? Falar, você consegue indicar alguém. Usando influenciadores, você está falando? Mini influenciadores, né? Que é, Micro-influenciadores. você pega um É, cara... até canais dentro do Facebook tem, por exemplo, eu trabalho com uma página lá de cabeleireiros que eu faço anúncio da parte do elemento de agendamento, né, lá da Builderall, né? E aí a mulher lá, ela tem 5 grupos de cabeleireiros, Nossa, né? top. E eu pago, tipo, 200 conto por mês para fazer anúncio nos grupos dela à vontade, entendeu? Isso é mais barato do que pagar Google Ads. Exatamente, mas aqui o que eu faria, por exemplo, numa estratégia, né? Então, primeiro eu arrumaria aqui o Google e tal, que é o que gera o dinheiro para ele, e depois pensaria numa campanha, falei, vamos... Mas, assim, só faria sentido ele trabalhar, por exemplo, que nem você deu o exemplo, eu vou trocar SSD. Puta, SSD eu troco em qualquer lugar, né? Não é uma dificuldade hoje trocar memória, HD, colocar um SSD agora. Trocar uma tela, mexer, sei lá, Trocar a placa. placa-mãe notebook, né? Não sei, né? Acho que hoje não tá. Mas vamos supor que fosse, tá? Aí eu faria coisa específica, pontuar, essa placa-mãe do seu notebook está com problema, né? E nisso teria uma taxa de retirada, né? Ou embutido no meu custo, né? Eu já iria prever para as outras regiões, né? O delivery mesmo, né? É, Como regra de negócio, né? Ô, legal. Johnny, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho visto muito anúncio, o pessoal está promovendo pago conteúdo. É, Conteúdo. Por exemplo, um anúncio assim, como descobrir se o problema do seu notebook é a placa-mãe? Dizer assim, o cara vai fazer um conteúdo no post, no blog, ou no vídeo no YouTube. E e aí impulsionar pagando isso daí. Faz sentido. Gabi, deixa eu gravar agora, porque eu ia falar exatamente disso. Foi ótimo você falar. Eu vou compartilhar a tela agora, tá? Para a gente fechar a gravação. Tá aparecendo. Eu dou stop share aqui? Não sei, o Gabriel está vendo qual? Eu estou vendo a sua tela, Márcio. Não, eu então... estou vendo a tela do Johnny. Então pode parar, é porque eu deixei múltiplas telas. E aí não é. Você quer pinar o seu, é isso? Não. Como é que eu mudo para o seu? É que eu entrei aqui em New Share, né? Então, acho que eu atrapalhei o processo aí. Espera aí que eu vou tirar do Share aqui. Espera aí, mais fácil. Do share. Você está gravando, Gabriel? Está gravando tudo isso. Ótimo. Então, olha só para a gente fechar esse vídeo e não ficar muito longo, em vista de tudo isso, o que é que já começamos a fazer conteúdo lá? Pegar ali, 18 coisas que o seu notebook consegue fazer e você não sabe. Eu, por exemplo, uma vez caiu uma coisa no teclado de um notebook que eu tinha e a tecla pulou fora. Aí eu olhei para a tecla e falei, cara, como é que encaixa essa tecla? E aí eu fui para o YouTube e, sei lá, procurei, acho que era tecla notebook Dell, né? Então, acho que é isso que o Gabriel está dizendo. A gente ir atrás do conteúdo, né? Nem vou passar o vídeo aqui. E aqui no blog a gente colocou, né? Colocamos lá, curiosidades. Então, aqui, talvez seja isso daí uma estratégia que a gente vale a pena até criar uma campanha de conteúdo no Google Ads, que é como ser mais produtivo. Às vezes o cara traz, mas eu tenho esse princípio. Aí vai dizer, pô, mas o cara não quer consertar notebook, mas às vezes ele pega, quem nunca de vocês pegou um artigo bacana, copiou e mandou para os amigos? Sim, mas olha só, dentro dessa sua ideia, Márcio, é o seguinte, eu estou migrando, é que dá um certo trabalhinho, é complicado ainda, sabe? Mas hoje eu tenho forçado todos os meus clientes a trabalharem com vídeo, de qualquer forma, ter vídeo para tudo. Né? Porque vídeo, em qualquer estratégia que a gente for usar, eu consigo mensurar o quanto a pessoa assistiu. E a partir disso, eu defino o que fazer com aquilo. Porque, por exemplo, se alguém assistiu 60% de um vídeo, né, por exemplo, é porque o cara está super interessado. Então, eu vou... Isso no Facebook dá para fazer muito legal, no Google também, tá? Então, eu começo a mandar tráfego
para esse tipo de pessoa, entendeu? Agora uma Então, dica. o vídeo é muito legal. Agora uma. Não, É bacana, é bacana, cara, é bacana. então, mas é até legal porque eu coloquei aqui, né? A gente falou de troca de tela. É o tipo de conteúdo que vai vir em vídeo. A pergunta é, se a pessoa não é muito de aparecer na frente da câmera, qual que é o desafio? Talvez o desafio seja gravar só o notebook, né? Pegar lá uma... Só a bancada, só a bancada. E no negócio, e falando do negócio propriamente do Rui, cara, eu acho que assim, eu que vou muito na Santa Efigênia, né? Passei minha vida na Santa Efigênia, por exemplo, né? Então, hoje não, hoje tem umas coisas bem legais lá, mesmo nesses quiosquezinhos, né? Os caras são muito organizados, equipamento, material, mas é uma das coisas que você olha para levar, é como se ir numa clínica, vai. Você vai numa clínica e olha que está tudo sujo. Você vai querer se cuidar na clínica? Não, né? Então, se de- eu tenho, mostro a bancada, é, por exemplo, lá o Rui tem muito, deve ter muito conteúdo, tipo, ó, o material chegando, olha, chegou esse equipamento aqui, olha como ele estava, né? Tipo, sujo. Uma vez eu fui dar manutenção num lugar que é o computador do cara, meu, e eu sei que lá na 25 de março, pra você ter ideia, a hora que eu fui mexer no computador do cara, começou a ser um monte de baratinha, cara. Seria um antes e depois, assim, absurdo. Né? Outro dia eu estava pensando e falei, cara, sabe o que eu ia fazer se eu pegasse o computador desse cara? Porque ele falou que o lugar tinha muita baratinha, né? Eu ia mostrar que depois, no final de brinde, ainda estava dando uma isca de barata dentro do computador dele, tá? Dentro da CPU dele, para Ó, mas garantir a não proliferação das baratas, cara. esse vídeo dá Ibope, hein? Vai embora. Só para fechar o vídeo, a gente finaliza a reunião. O desafio é que nem sempre o dono da empresa gosta de aparecer. Uma das metas no projeto não pode, eu gosto, mas também não pode ser eu. O ideal era conseguir alguém que curtisse mesmo essa coisa de conserto, mas ele não tivesse o laboratório que tem e falar, cara, você quer ajudar aqui? A gente precisa de alguém que diga, olha, gente, você quer trocar notebook? Olha só, vou mostrar aqui, olha só, a Note Help consertando um notebook. Porque o que não é legal é mostrar a bancada toda, porque aí é muita coisa que mostra, é legal mostrar um equipamento, por uma questão até de segurança, sabe, de ficar mostrando. Então, eu estou pensando, inclusive, ir lá essa semana, talvez até hoje, levar um notebook do meu filho para fazer não sei, precisa aumentar a velocidade do notebook. Mas eu quero propor isso para o Rui, nem que seja vídeo filmando, né? Só o notebook, trocando a tela. Agora, Assim, vamos às estruturas da coisa toda, tá? O processo. Então, primeiro é o seguinte, de qualquer forma, o Rui, para o negócio dele, né? E ele já tem muitos anos, ele precisa ter, e ele deve ter, tá? Eu não olhei no GMN dele, né? No Google Meu Negócio dele. Mas ele deve ter uma gravação institucional do local. Eu estou te convidando para vir na minha casa, né? Onde que está a tua casa, né? Está num lugar bacana, de fácil acesso. Então, esse institucional faz parte estrutural, ele precisa ter. E aí a outra coisa entre o que você falou, e acho que não, eu acho, Márcio, que não precisa ele contratar alguém. O que ele pode fazer é investir num equipamento simples, né, mas bom de gravação lá, uma câmera e tal, com um tripézinho e tal, ou até mesmo do celular, que a gente sabe que se a gente for fazer hoje nas redes sociais, tanto o Facebook, né, como o Instagram, né, eles estão beneficiando quem faz o vídeo de forma caseira mesmo, né? Não sei se vocês devem já ter visto isso daí, que foi esse último blá 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 dos verdade. algoritmos aí, né? Então ele lá com o tripézinho, só no balcão, entendeu? E é o dia a dia dele, vai ser muito fácil. Ele só tem que criar o quê? Um processo, né? O cliente, o equipamento tem que ser permitido, ele deve ter que tomar alguns cuidados com a Lei Geral de Proteção de Dados ali, né? Uma série de coisinhas que tem que ver, né? Tem que fazer, olha, chegou o material, tá aqui, ó, nós vamos trocar uma tela, olha como a gente troca, olha como é feito, olha o cuidado, agora a gente está embalando a máquina, enfim, o processo dele. É o dia a dia, tem que ser do dia a dia, sim, para ficar fácil, né? Quando você faz o dia a dia, fica fácil, na verdade, a entendeu? ideia que eu estou tendo é assim, concordo,
alguém na empresa precisa gravar. Porque, por exemplo, Reels no Instagram, eu vi que não tem. E eu vi um outro Reels de uma empresa de notebook que está assim, ó. Então, assim, não tem jeito, alguém na empresa. Mas é por isso que eu falei, se não for alguém da empresa, pode ser que nem essa influenciadora que você falou. Alguém que seja perto, que possa... Porque não adianta ser a gente daqui do Butantã, nem o nosso foco, né? Alguém que curta essa coisa de notebook, alguém que... E às vezes pega o cara lá que... Fala, cara, você está com o seu canal no YouTube? Tá, assim, pequeno, mas você mora... Alguma hora a gente acha. Porque aí é aquela pessoa que vai um dia e grava ali uns 20 Reels, porque fala, ó, consertando tela no notebook, consertando não sei o quê, trocando teclado, trocando SSD. Que o Reels é 30 É. segundos, né? Mas então, não, pode ser também, mas assim, é que assim, neste caso, tem que primeiro criar o processo para depois dar andamento na parte do processo. Então, entra o Rui, entende como é que tem que fazer, ele vê o que deve ser feito, porque ele sabe melhor do que nós, né? O que deve, o que dá certo. Ele com certeza sabe que as pessoas fazem, uau, nossa, não sei o que, tal, tal, tal. Processo feito, legal. O que nós vamos fazer agora? Aí chama a influenciadora, né? Para tocar a partir daquilo que ele faz. É, Entendeu? eu não estou falando nem influenciador, porque o próprio Instagram do Note Help pode crescer. Precisa Pode, pode. ser candidato a influenciador para dizer, ó, você quer? Mas eu, por exemplo, quando eu for lá, eu vou pegar o prédio, que é muito legal, eu vou fazer umas cenas já também, porque é isso, né? Pô, o prédio, onde é, tal. Onde é o Google, bota lá no Google Meu Negócio. Eu já pego isso e a gente vai atrás aos poucos. Eu acho que a gente acha alguém que possa ajudar ou lá dentro mesmo identificar alguém que possa assumir essa tarefa, que é o que você falou. Porque tem que virar uma função e ser constante. Porque assim, olha, gente, hoje eu uso notebook, sei lá, há 20 anos, né? Desde 83 eu tenho notebook, né? Então, a gente sabe o que é, a gente sabe como é, e assim, a gente sabe que também era muito difícil. Com o advento da pandemia, por exemplo, uma das coisas que mais bombou de vender foram notebooks. E as pessoas, olha que interessante, olha como tem coisa para trabalhar. Se a gente falar em criação de conteúdo, né, é óbvio que o notebook é a peça, é o equipamento, mas se você falar de cuidados com Windows, de não sei o quê, de como usa a ferramenta. Então, criando uma linha editorial mais para frente para o Rui, ele consegue distribuir conteúdo e fazer os canais dele crescer de todas as formas. Não precisa ser só manutenção. A manutenção é o objetivo final, mas como é que ele vai pegar o cara? O cara acabou de comprar um notebook, ele nem imagina. Qualquer cliente que tem um notebook é cliente potencial dele, mesmo que não seja. Pois é, cara, olha só, eu tive máquinas, tanto da Dell como da Compaq e tal, que elas tinham defeitos de fabricação. E nós não sabíamos que isso existia. Eu não, vou comprar aqui da Dell, porque eu nunca vou ter dor de cabeça. Normalmente, eu não sei se agora mudou, porque eu parei de comprar a máquina da Dell depois de umas 4 vezes. Normalmente, após 2 anos, a máquina dava pau. Pau de uma solda fria, pau de um flat cable que é introcável, pau de alguma coisa. Então, a pessoa não tem nem essa ideia. Então, percebe? Isso é pré-topo de funil. A pessoa não tem consciência que pode ter um problema. Então, isso é uma estratégia, por exemplo. Se eu estiver falando com aquela pessoa antes dela ter o problema, você sabia que o seu notebook modelo tal, né? Porque você tem os fóruns, né? Que fazem essa avaliação, por exemplo. Pessoal, não compre em tal marca porque vai ter tal problema. Mas já comprei, o que eu faço agora? Se essa informação chegar na pessoa, então ele é pré-topo de funil, aí vai esperar até ter o problema e ir lá falar com o Rui, entendeu? Isso é uma linha editorial, então isso a gente entra em estratégia e campanha. Resta saber se o Rui gostaria, por exemplo, de trabalhar com esse público pré-topo de funil, meio de funil ou só fim de funil. É o alinhamento do avatar que nós falamos lá no comecinho. Na verdade, o ideal é ter um pouquinho de cada um, e o Márcio Nato, que é o do conteúdo, é a pessoa de conteúdo que está no nosso grupo. Aliás, uma coisa muito importante, a ideia da Elementa nesse projeto é que vai ser um projeto bem com cara de Elementa. Eu conversei com o Rui e falei assim, olha, quando o cara vai no balcão, pegar o notebook
é a hora que se tiver uma propaganda nossa da Elementa, concorda? Folhetinho. É onde eu falo que a mídia impressa funciona, por incrível que pareça. O cara fala, o que é isso? Ah, a turma que faz o meu digital. Adesivo, Marcos. Tem que fazer uns adesivos. Parceiro de negócio Elementa Network. Quer Aí aumentar a o seu gente network, precisa né? colocar no site da Elementa não, da NoteHelp, precisa colocar parceiros. Sim. Que também pode procurar o quê? Quem vende acessório, quem vende capa, quem são os caras que... O cara acabou de consertar o notebook, falou, olha, tem um lugar que vende os parceiros também. Porque aí também a gente negocia parceria no site, né? Se Se aumentar a visualização do site em todos os sentidos, você vende o espaço publicitário, né? Isso. E aí entram os parceiros. O importante falando da gente é ter um certo destaque para a parceria com a Elementa, porque quem tem notebook tem negócio. Muita gente tem notebook tem negócio. vai falar, nossa, que legal, né? Eu vim da campanha, eu vi o site, eu vi isso. Quem que faz? Tá lá os parceiros. Quem que faz o conteúdo? O Márcio Nato. Então, por isso que o Nato também está no time, para a gente poder explorar isso daí inclusive, eu falei para o Nato, o Márcio Nato, que é meu xará. O objetivo dele não é escrever tudo, ele é achar o blogueiro ou youtuber que queira estar com a gente. Porque aí ele vai dizer, falei com um cara que mora em São Paulo e o cara gosta, só que então, vem para o time. Grava um vídeo para o seu canal, mas também grava para cá, para o nosso. Tem uma coisa legal sobre o processo do Rui também, que a gente pode explorar, tentando abrir um pouco a cabeça aí do processo, porque a gente está focado no anúncio para a pessoa, B2C, né, muitas vezes, né? E ele já atende, se não me engano, acho que 8 empresas. Então, trabalhar na linha de buscar parcerias com empresas talvez seja um caminho melhor do que se fazer... Ele tem essa linha. Cara. No site tem, talvez esteja sendo explorado, mas existe lá no site dele um espaço de contratos com empresas. Isso ele tem. Melhorar essa landing page, Gabriel, e a arquitetura de navegação para chegar lá. Uhum. Precisa ser... Gente, não tem fim. A ideia de hoje, já até ultrapassamos aqui o horário, acho que podia até... Vamos gravar até o final, então. A ideia daqui, desse espaço, é como o Rui não tem tempo de fazer a mentoria comigo, eu sou o Rui nesse horário de terça, entendeu? E na outra terça, a gente continua. E uma coisa que é legal, assim, já viajando um pouco, já que o Google restringiu, todo problema é uma oportunidade, certo? Eu acredito que o Rui, por exemplo, eu tenho uma facilidade de falar, pô, o Johnny é bom nisso, o Gabriel... Então, as pessoas me buscam porque confiam que quando eu indico alguém, esse alguém é de confiança. Aí eu fico imaginando. Imagina se tivesse um site de assistência técnica no notebook, onde o Rui indicasse, opa, peraí, eu vou juntar aqui o cara de Salvador, de Brasília, das principais cidades. Um portal de assistência técnica. Entendeu a jogada? Tipo o que a gente está fazendo lá para caça-vazamentos. Por quê? Imagina eu entro na NoteHelp e falo assim, ai, que pena, caramba, pô, mas o Johnny, meu amigo, mora lá em Porto Alegre, o Gabriel mora em Sorocaba. Ah, tem um portal aqui. Você cria, mas isso a gente fala em outros capítulos, porque isso daqui pode ser interessante. Obviamente, aqui em São Paulo é só ele, mas ele fala, pô, deixa eu ver um parceiro meu do Rio, deixa eu ver um parceiro de Salvador, deixa eu ver um... Você deu o exemplo aqui da Zona Oeste, por exemplo. Se ele tem um processo dele funcionando legal, estimando quantos clientes a NoteHelp consegue atender, faturamento, é o início de um processo de franquia, tá? Na realidade. Não, além, Johnny, que não precisa franquear. Ele vale... A pessoa paga para estar no site, entendeu? Eu estou trabalhando num projeto que é um clube de caça-vazamento e que a gente não, assim, o portal não presta serviço de caça-vazamento. A gente é um clube, né? É um portal. As pessoas vão chegar lá e tem localidades. A gente indica as localidades onde tem profissionais de caça-vazamento certificados, entendeu?
de Isso, então, confiança. é isso que eu É ia isso dizer, que o né? Márcio está falando. Só que Esses para ser caras, ô, Johnny, certificado, esse projeto eu que dei a mentoria, eu que fiz a mentoria para iniciar Foi esse projeto. Eles cobram de você que não aparece no Google, para você estar no portal, porque o portal aparece no Google. exatamente. Inclusive o Márcio, você vê, eu ó, cheguei uma coisa neles através do interessante. Márcio, e foi essa mesma ideia. Olha só que interessante aí disso daí. O Get Ninjas, por exemplo, ele pode anunciar assistência técnica. Ele pode? Ele pode. Por quê? Porque ele Porque não é uma empresa de assistência técnica. Não é Ah, contraditório? caracas! Então, meu, aí faz mais sentido ainda, né? Aí, ele cria um site que não é de assistência técnica e junta a gente. Cria um portal, cria um diretório. isso fica para próximos capítulos, por quê? É. O Rui, a NoteHelp, tem condição de falar com qualquer empresa, imagino eu, em 10 minutos, o cara fazendo uma video call, o cara deve falar, pô, essa empresa do Johnny é legal, porque eu liguei lá, falei com ele, trabalha dessa forma, legal. Por quê? E outra coisa importante, você pegar os youtubers de concerto, muitos têm assistência técnica na cidade. Geralmente o cara que põe a cara a tapa no YouTube é idôneo. Você tem um monte de vídeo seu. Você está dizendo, traz para mim assistência. Se você pisar na bola, você está lá com seus vídeos. Tá lascado. É. Você vai Então, lá, por isso que eu estou fala dizendo, a mal. coisa legal é pegar e colocar, porque a gente ativa o SEO de texto, né? E precisa entender, é uma coisa que é interessante, talvez seja até um ponto de partida. Numa conversa muito franca com o Rui, entender assim, quem que é o avatar dele e de onde o cara vem. Porque, por exemplo, pegando isso que você fala, que assim, a gente pode fazer tudo, nós falamos um monte de ideias aqui, né? Mas tem que definir uma principal. Então, tipo, se ele identifica que hoje o perfil de cliente dele vem porque vê vídeo na internet, não que ele vai deixar de fazer Google, mas ele pode investir em vídeo no canal do YouTube. Vai ser mais fácil a vida. Perfeito. O que é importante? Eu até gosto muito dessa coisa de avatar, mas como mentor, eu não dou conta de participar de todas. Então, uma dica é vocês combinarem com o Rui. Se eu puder, ok, mas eu tenho que começar a me abster, sabe? Porque eu fico com aquela vontade de participar de todas as reuniões, mas não dou conta. E como o Johnny manja muito disso, perfeito. Vou fazer a lição 1 de casa, que é falar, cara, você conserta notebook, mas qual é o cliente perfeito? Qual é aquele cara? E ele já tem hoje, né? Isso que é mais legal. Então não é difícil construir o avatar dele. Entendeu? Porque não é aquele cara... Bom, enfim, constrói o avatar, e aí eu consigo ir abrindo outras frentes. Por exemplo, essa ideia de portal, de empresas, de notebook, é business, é negócio. É falar assim, caramba, né? Na hora que eu começar a otimizar isso no SEO, além de eu economizar dinheiro, porque quando o cara achar esse portal em São Paulo sou eu ainda cobro dos outros que estão de outros estados. Falo, galera, Eu vejo que a coisa fica me assim, ó, paga R$ 100 Márcio. por mês. Você não sei de onde, me paga aqui. Mas isso fica para outro capítulo. Ó, eu acho que a coisa ela tem que andar na seguinte forma no momento, tá? Que é o que eu costumo fazer, né? Então, sem parar nada, mas entender quem é o avatar. Segundo, entender qual que é a meta. Ah, minha meta é ter 10 clientes novos por mês para manutenção de placa-mãe, né? Eu não sei. Cara, não importam se esses 10 clientes, eles vão vir do Google, se vão vir do YouTube, se vão vir do LinkedIn, se vão vir... O que importa é você ter 10 clientes. Se vão vir de uma rede de relacionamento. É porque eu digo isso porque às vezes o pessoal, eu não sei se você vai falar com o Rui, às vezes a pessoa tem isso muito arraigada. Ah, eu quero fazer Google Ads. Não, a meta é diminuir o Google Ads. A hora Cara, que a tiver meta, a venda de meta é ter, outro não, a meta é ter 10 clientes. Percebeu? Eu estou com um infoprodutor, o Márcio, que eu tive que trabalhar muito isso na cabeça dele. O cara dá aula no Rio Grande do Sul em um monte de faculdade. E ele queria vender o curso dele. E o cara ficou, mas nós não vamos vender, o anúncio não vai subir, o anúncio não sei. Eu falei, cara, me dá a tua lista de alunos, que você dá aula todo dia. Lista de alunos? Cara, você não quer vender tanto? Quero vender tanto. Então, vamos montar um grupo dos teus alunos e vamos começar a fazer oferta de venda dos teus serviços. Não, mas anúncio tá...
Cara, não importa se você vai anunciar no Google ou em qualquer lugar, você não quer tantos alunos? Quero. Então, se os caras vierem de lá e comprarem o seu curso online, tá tudo bem? Tá tudo bem. E os caras já te conhecem. Para que você vai pagar para ter autoridade de desenvolver um processo? Pode fazer, nós vamos fazer, porque tem que continuar o fluxo de entrar novos clientes, novos leads. Mas e tua lista de clientes? Aquele cara que arrumou notebook trazendo agora para onde? Aquele cara que arrumou notebook com você há 2 anos atrás, trocou o HD, por exemplo, certo? Eu nunca recebi nenhum comunicado. Pronto, você já matou a charada. Não tem processo interno, Márcio. Eu quero vender mais, mas eu não tenho jornada de cliente, não tenho funil de vendas, não tenho processos internos. Você nunca recebeu um comunicado. Se você perguntar para ele, tiver mais 5 caras que nunca receberam, você já tem um filão aí, porque, pô, eu arrumei meu notebook, troquei o HD. Imagina, Ou eu vou trocar por um SSD, ou vou ter que trocar o meu HD, porque se eu uso meu HD todo dia, meu notebook todo dia, o HD dele já está começando a agora variar. imagina se fosse assim, mandar um recado desse, pô, troca pelo SSD, as vantagens do SSD e indique um cliente e ganhe aqui um porta, não sei o quê, vê um brinde tranquilo de fazer. Eu tenho aqui funil de WhatsApp, eu tenho aqui o robozinho, eu tenho aqui a premiação por quem mais indicar cliente, eu tenho as ferramentas para tudo isso pronta, tá? Então, para um processo interno, só falta o cara criar o conteúdo e Beleza. criar o processo dele. Qual que é o processo? Meu processo daqui 2 anos, então eu tenho que falar todo mês com o Márcio, porque daqui 2 anos está no meu CRM que o HD do Márcio vai começar a apresentar defeitos. E o CRM lembra ele que vai começar a apresentar defeitos. E ele fala com o Márcio. Percebe como o processo interno, processo de venda é importante? Maravilha. Ô, Gabriel, acho que pode parar de gravar, a gente passou, mas foi bem legal. Muito bacana. Estou parando aqui.